Olá. Olha, para quem está aí no mundo da medicina, principalmente de olho em residência, ou só curioso mesmo sobre como funciona a formação médica aqui no Brasil, tem uma notícia quente hoje que a gente precisa dar uma olhada. Ok, vamos analisar isso então. Surgiu uma oportunidade assim bem específica, sabe? Com tempo super apertado, num hospital que é gigante lá em São Paulo. A ideia aqui é a gente destrinchar os detalhes de um edital que saiu faz pouco tempo. Vamos ver o que essa chance significa, para quem pode ser interessante e, claro, como é que vai funcionar essa seleção que tá tipo na velocidade da luz. Pois é, sempre chama atenção no nosso meio quando aparece vaga assim, né? Fora do calendário normal. Principalmente essas vagas remanescentes em programas que geralmente são super concorridos. São umas janelas de oportunidade que podem sim mudar a carreira de um médico em formação. Então, entender os detalhes é fundamental. E o ponto central é esse. O Hospital Santa Marcelina soltou um comunicado oficial. Abriu um processo seletivo para preencher, olha só, 2 vagas remanescentes. É bom frisar isso, né? Não é o processo normal, aquele anual. É uma chamada bem pontual mesmo para suprir uma necessidade ali deles. Exatamente. E a área também é bem particular. Cirurgia de cabeça e pescoço. Uma especialidade cirúrgica assim complexa, que exige muita habilidade, muito conhecimento. E que costuma atrair bastante gente, né? Bem procurada. Totalmente. Mas aí, aqui é que fica bem interessante e talvez um pouco diferente. Essas vagas não são para começar no ano que vem, como a gente está acostumado. Elas são para a chamada segunda entrada de 2025. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que quem passar nessa seleção já começa a residência agora, em setembro de 2025. Isso mesmo, é um prazo curtíssimo entre a seleção e o início das atividades no hospital. Muito curto. E essa urgência toda, claro, ela se reflete na forma como o processo seletivo foi montado, como está lá no edital. A seleção vai ter 2 etapas principais. Primeiro, uma prova escrita, objetiva, né? E depois, uma fase de avaliação do currículo do candidato. É um formato até comum. Sim, padrão. Mas o cronograma é que é o ponto fora da curva. Totalmente. As datas, olha, são o mais crítico aqui. Pelo edital, as inscrições vão acontecer num dia só, exclusivamente durante o dia 11 de setembro de 2025. Um dia. Nossa. E a correria não para por aí. No dia seguinte, 12 de setembro, já tem a prova objetiva. E o mais doido, a divulgação do gabarito e até do resultado final também está marcado para o mesmo dia 12. No mesmo dia 12. Uau! É um processo feito para acabar em questão de horas, basicamente. Um ritmo impressionante, né? Quase frenético. E para o pessoal que está pensando em tentar, um detalhe importante, a taxa de inscrição ficou em R$ 280. 280. E aí, nesse ponto, é super importante reforçar aquele aviso que sempre tem edital, mas que num processo rápido, assim, pesa mais ainda. É fundamental acompanhar de perto a página oficial lá do processo seletivo do Santa Marcelina. Qualquer retificação, qualquer mudança, atualização, vai ser por lá. Com certeza. Isso levanta uma questão importante, né? A responsabilidade do candidato de ficar de olho na fonte oficial. Com um prazo tão apertado, perder uma atualização pode ser perder a chance. Não dá para vacilar. E essas vagas remanescentes, só para contextualizar, elas costumam aparecer por desistência de alguém que passou no processo normal, ou às vezes por ajuste no número de vagas depois que o ano já começou. Por isso essa agilidade toda. Entendi. Faz sentido precisar ser rápido, então. E falando da instituição, né? Hospital Santa Marcelina não é um hospital qualquer. É tido como uma das principais referências em saúde ali na zona leste de São Paulo. Uma região enorme, super populosa, fica lá em Itaquera. Isso, Itaquera. E tem história, viu? Foi fundada em 1961. Com o tempo, virou um centro de alta complexidade, com um monte de especialidade médica, cirúrgica, e tem um pronto-socorro que funciona 24 horas, que é uma porta de entrada gigante para a emergência na região. É um hospital de muito peso, muito impacto social. Correto. E além dessa parte de atender a população, o Santa Marcelina tem um papel chave como hospital universitário. O que isso significa? Que ele é um campo muito fértil para ensino e pesquisa. Está totalmente ligado à formação de novos médicos, enfermeiros, outros profissionais de saúde. Ah, legal. O fascinante ali é justamente essa mistura, sabe?
Ele não só cuida de casos complexos, mas também é onde os futuros especialistas são formados. Para o residente, isso quer dizer um ambiente academicamente muito rico, com discussão de casos, sessão clínica, chance de fazer pesquisa. Sim, uma formação mais completa. E tem um outro ponto que define muito a experiência de quem trabalha ou faz residência lá, o compromisso social forte da instituição. O hospital é filantrópico e atende, na maioria, pacientes do SUS, do Sistema Único de Saúde. Ah, importante isso. Muito. E não é só um detalhe. Isso molda tudo. O tipo de paciente que chega, a complexidade das doenças, muitas vezes em estágio avançado, os desafios para diagnosticar e tratar. E, claro, o aprendizado. Lidar com a realidade do SUS, com os desafios e a força do sistema numa área de alta complexidade como a Zona Leste. Nossa, dá uma formação prática muito rica, muito conectada com o que o Brasil precisa. Imagino. Para cirurgia de cabeça e pescoço, isso pode ser lidar com tumor em estágio avançado, trauma de face complexo, reconstrução difícil, tudo num cenário que exige saber usar bem os recursos, ser criativo. Nossa, essa imersão no SUS num lugar de ponta deve ser um aprendizado e tanto mesmo. E a gente sabe que vaga de residência ainda mais cirúrgica como cabeça e pescoço e num hospital como Santa Marcelina, com essa fama e volume, é sempre muito concorrido. Exato. Mesmo sendo vaga remanescente, a gente espera que atraia gente bem preparada. O que nos leva a pensar, como é que se prepara para isso? Exatamente. A competição exige um preparo forte, bem direcionado. Não é só saber a teoria geral, né? Para uma área como cabeça e pescoço, tem que dominar um monte de coisa específica. Diagnóstico e tratamento de várias doenças. Câncer, inflamação, problema congênito. Tem que saber ler exame de imagem complicado, tomo, ressonância, PET-CT. Sim, muita imagem. Analisar caso clínico de forma crítica, conhecer bem os fármacos quimio, imuno, antibiótico e, claro, entender a fundo os procedimentos cirúrgicos da área, do básico até as técnicas mais avançadas de tirar tumor e reconstruir. É bastante coisa. E essa preparação fica ainda mais desafiadora com um cronograma desses, tão curto. Muito. O pessoal tem pouquíssimo tempo para revisar tudo, ajustar o foco, se preparar para a prova e para a avaliação do currículo, que também conta bastante, Exige um histórico bom. Sem dúvida. A pressão do tempo é um fator a mais. Num cenário assim, ser eficiente no estudo é tudo. Ter acesso a método, ferramenta que otimiza o aprendizado, sabe? Que ajuda a revisar ponto-chave rápido, que permite treinar com questão parecida com a da prova. Isso faz diferença. E o currículo também, Conta nota, estágio, mas também pesquisa, publicação, coisa que mostra que o candidato está engajado. Com certeza. A preparação tem que ser, quase cirúrgica mesmo. Precisa como a especialidade. E falando em otimizar essa preparação intensa, para quem está nessa jornada de estudo pesado, seja para essa chance agora ou para os próximos ciclos, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E é fato, tem um material de estudo bom, bem organizado, como um banco de questões grande, com resposta comentada, material de revisão rápido, como resumo e flashcard, e aula focada nos tópicos que mais caem. Isso pode fazer uma diferença enorme, ainda mais em processo seletivo com prazo apertado, que nem esse do Santa Marcelina. Cada hora de estudo tem que valer ouro, E conseguir revisar e fixar rápido o conhecimento é chave para ir bem. Verdade. Olhando agora um pouco além dessa oportunidade específica, como é que ela se encaixa no cenário maior da busca por residência aqui no Brasil? É um bom ponto para a gente conectar com o quadro geral. O processo de tentar uma vaga de residência no Brasil é, para muita gente, uma maratona mesmo. Tem um monte de processo seletivo rolando o ano todo, cada um com sua data, seu tipo de prova, seu critério, sua instituição. Sim, uma loucura. Muitos candidatos prestam várias provas em lugares diferentes.
Por isso que existem alguns recursos gerais, tipo calendários e guias, que tentam juntar essas informações para ajudar o pessoal a se organizar, a planejar essa jornada toda. Que já ajuda, né? Ajuda. Porque gerenciar inscrição, viagem, estudo para cada prova diferente, os pré-requisitos, é um desafio de logística enorme, que vai além só de saber medicina. Imagino. E essas vagas remanescentes, como essa do Santa Marcelina, mostram uma dinâmica interessante nesse sistema todo. Elas aparecem assim de repente, fora do fluxo normal, e exigem do candidato uma reação rápida, flexibilidade. Mostram também como os hospitais precisam, às vezes, ser ágeis para preencher o quadro e não parar a formação e o atendimento. É verdade. A gente pode até pensar como essas entradas fora de época impactam a adaptação do residente que chega no meio do caminho, né? E como elas refletem as pressões e as necessidades do sistema de formar especialistas. Então, resumindo para o pessoal que está ouvindo e que talvez tenha se interessado, o que a gente tem aqui é uma chance rara e imediata. São 2 vagas para residência em cirurgia de cabeça e pescoço no Hospital Santa Marcelina, um hospital escola grande, muito forte no SUS, lá em São Paulo. O processo seletivo é agora, em setembro de 2025, e já começa no mesmo mês. Isso. A janela para se inscrever e fazer a prova é mínima. Então, quem tiver interesse e cumprir os requisitos do edital, tem que decidir e agir muito rápido. Exato. E talvez a reflexão final que essa notícia traz pra gente, juntando tudo isso, é sobre como a formação médica especializada no Brasil é dinâmica e às vezes imprevisível. Existir vaga remanescente numa área complexa como essa, num hospital como Santa Marcelina, faz a gente pensar sobre como o sistema precisa se adaptar o tempo todo. Como é que a gente garante formação de qualidade sem parar, mesmo com imprevistos ou necessidade que surge fora do calendário? E do lado do médico que está se formando, que tipo de profissional consegue aproveitar melhor essas chances que aparecem de repente e são desafiadoras? Boa pergunta. Fica essa provocação, né? Como esses jeitos de preencher vaga rápido conversam com a busca pela excelência na formação e com as demandas que o nosso sistema de saúde sempre tem.